Salmo 69, Josi, ela vai projetar no telão, vai ficar fácil para a gente, o versículo de número 9. 69, 9. Está ali já, pode, para a gente ganhar tempo. Vamos ler juntos, toda a igreja? 1, 2, 3. Pois o zelo da tua casa e as afrontas dos que te afrontam caem sobre mim. Agora, o versículo do Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo de número 17. João 2,17. De novo, vamos à igreja participando. 1, 2, 3. E os seus discípulos... Esse texto é no capítulo 2, do verso 17 do Evangelho de João. Quero, antes de continuar, louvar a Deus pela vida da nossa irmã Nilda. Deus abençoe. Está na galeria. Passou por uma intervenção cirúrgica, mas está já com a gente, está bem. E que bênção ter a senhora aqui, viu? Nós somos um corpo, irmão. Então, quando um chora, a gente chora junto. E quando o outro se alegra, a gente alegra junto. Então eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida de Manilda, por essa cirurgia tão delicada que ela passou, e se Deus quiser vai se recuperar cada dia mais. O versículo 17 do capítulo 2 do Evangelho de João são palavras de João se referindo às palavras do Senhor Jesus. E nesse texto está escrito então: e os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará, ou o zelo da sua casa me consumirá. Devorar e consumir, vai consumir as minhas forças, consumir o meu pensamento, consumir a minha atenção, consumir a minha dedicação. Ou seja, eu vou me dedicar extremamente tempo para zelar da tua casa. São palavras de Jesus. Teve uma ocasião que o Senhor chega no templo em Jerusalém, quando ele está exercendo o seu ministério aqui durante 3 anos e meio na terra, que foi esse é o tempo que Jesus exerceu o ministério. A partir dos 30 anos, então, ele se revela como Filho de Deus, como Messias, e durante 3 anos e alguns meses, ele exerce o ministério, e então depois ele é crucificado e ressuscita. Por 40 dias ele fica aqui na terra, vai para a glória e envia o Espírito Santo, e deixou a gloriosa promessa que um dia ele voltará para nos buscar, para nos levar para morar com ele para sempre. Eu creio no arrebatamento. Tem alguém aqui que crê? Não perca essa fé, meu irmão. Você sabe, se tem uma coisa que a gente tem que guardar, é a fé, a simplicidade das coisas. Está se multiplicando muitas coisas, inclusive a iniquidade, a falta do amor, a ciência. E há algumas pessoas já que não creem no arrebatamento. Ah, eu não creio, tem tanta coisa da Bíblia que eu não creio. Olha, você crendo ou não, vai acontecer. Não muda nada. As palavras do Senhor, tudo vai passar, menos as palavras do Senhor. Então o arrebatamento é uma realidade. E cada dia que se passa, nós estamos percebendo que tudo está nos dizendo, tudo está caminhando para que o Senhor Jesus logo, logo venha e arrebate a sua igreja, e por toda a eternidade nós iremos morar no céu. Então Jesus, enquanto está cumprindo seu ministério, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. A marca registrada do Senhor Jesus é a graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Nós vamos ser salvos não é pelas nossas forças, mas isso é a graça, é o dom de Deus, é a misericórdia do Senhor. Mas esse mesmo Deus de extrema graça, extremo amor, Ele é um Deus de extremo zelo. E esse zelo que o Senhor Jesus tem, isso é motivo para nós glorificarmos, porque Ele zela por você.
Você tem um Deus que, além de te amar, Ele zela, porque tem gente que ama, mas não zela. Eu não sei que tipo de amor é esse que ama, mas não zela, que ama, mas não cuida. E zelo é cuidado, zelo é extremo cuidado. Às vezes, quando as pessoas não compreendem isso, ficam impressionadas. Mas por que esse comportamento tão severo? Esse comportamento tão severo é comportamento de quem ama, é comportamento de quem quer ver bem. Porque o pai que quer ver um filho bem, ele é um pai que zela, e o zelo às vezes nos choca. E nesse momento da história, que o evangelista João deixa registrado no capítulo 2 do seu evangelho, é um momento chocante da história. Todos vocês conhecem. Qual momento é esse, pastor? Alguns que já ouviram um pouco aqui na terça, já estão sabendo. Mas Jesus, ele chega no templo num certo momento, e ali tinha os cambistas, vendedores, as pessoas que vendiam indulgências. Eu nunca fui aqui nessa igreja aqui na Aparecida, mas algumas pessoas que já foram lá, que já me falaram que tem uma feira tremenda lá, né? As pessoas, muitos vão para aquela feira, as pessoas vão ali fazer um passeio turístico, poucos entram na igreja para adorar a Deus. Quando adora a Deus é bom, duro quando começa a adorar santo, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não sente cheiro. Então aí, aqueles que adoram, o Salmo 115 diz, se tornam semelhantes a eles. Então nós adoramos a Deus, que Ele é o único digno de adoração e louvor. Nós não podemos causar injustiça com a Maria, porque ela foi agraciada, mas ela não é para ser adorada. E a Maria não é intercessora entre o homem e Deus. Quem intercede entre nós e Deus é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? E o maravilhoso é que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. Mas nesse momento essa coisa já é antiga, porque lá em Jerusalém já tinha isso. E as pessoas, esses homens que vendiam indulgências, que vendiam animais para serem sacrificados, e vendiam uma série de coisas, e na verdade eles estavam fazendo do templo do Senhor um lugar de extremo comércio. E havia pessoas que iam ali não para adorar a Deus, mas para participar daquele comércio. Então Jesus chega num dia ali, e ele chega extremamente zeloso naquele dia. Tem dia que ele chega extremamente amoroso, cheio de amor para dar, mas tem dia que ele chega extremamente zeloso, e ele pega um chicote. Eu fico pensando, eu queria que você desse asas à sua imaginação, e pensasse em Jesus chutando o pau da barraca. Literalmente foi isso que aconteceu. Literalmente foi isso. Um monte de barraca, vendia animal, vendia indulgências, vendia planta, vendia rosa ungida, vendia aquelas palmas que as pessoas dão na igreja, em algumas igrejas por aí, uma semana antes da Páscoa, vendia pé de coelho, vendia travesseiro ungido, vendia lençol, vendia essas coisas. Jesus parou e falou assim: eu não aceito esse negócio. Sacou do chicote, deu chicotada para todo lado, meteu o pé na barraca, a barraca voou para cima. O cambista falou assim: quem que é esse sujeito que veio aqui bagunçar com tudo? Alguém, não diga isso. Quem é esse sujeito aí? É Jesus de Nazaré. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está dizendo: não façam da minha casa um covil de ladrão e salteadores, porque a minha casa é lugar de adoração, é lugar de exaltação. Você pode dar glória a Deus? É lugar de glórias ao meu Pai, é lugar de exaltação ao meu Pai. Esse lugar é santo, esse lugar é sagrado, esse lugar não é para isso. Não vamos desviar a função desse lugar, porque a casa do Senhor é lugar de adoração. A propósito, eu pergunto: quem é que veio adorar aqui nesta noite? Levante a mão e diga glórias a Jesus. Talvez, pastor, mas faz tanto tempo que eu não dou glória. Esta é uma oportunidade de você dar glórias ao seu Deus.
Isso me chama atenção. Foi literalmente isso. Talvez seja um pouco mais ainda agressivo, porque o zelo é isso. A palavra zelo, no contexto bíblico, zelo significa um forte senso de dedicação, fervor e paixão por algo. Isso é zelo. Quando você vê alguém que tem um forte senso de dedicação, de fervor e de paixão para qualquer coisa, você vai dizer: essa pessoa é zelosa. Quem não tem esse forte senso de dedicação, ama, mas não se dedica, diz que ama, mas não tem paixão. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, lá no culto na casa do Roseildo e da Rosinha. Tinha mais ou menos, para falar que tinha pouco, tinha 100 pessoas. Tinha 50 cadeiras, mas a glória tinha uma lona que cabia, um lugar que cabia 50 pessoas, e foi chegando gente, falei: Jesus Cristo, está parecendo um arrebatamento, vai chegar gente de tudo quanto é canto, e chega gente, e olhar para cá, e eu preocupado, e olhar para a cara da Rosinha, ela plena. Ela está aí? Rosinha, você não vai morrer de infarto, já pode receber que é profético. Para você morrer de repente, dura uma semana, para morrer de repente, uma plenitude. E eu falei: Jesus, esse povo vai ficar onde? Esse frio, sem falar os pormenores, né, Irineu? Teve que fazer você correr, a Luciana tremia, aquela coisa toda. A Manvera infartando, mas foi maravilhoso. Como que é gostoso culto no lar. Você que não frequenta culto no lar, somente os obreiros, comece, tem vários lugares que nós temos culto aí, né? E é uma bênção. Aí eu conheci uma pessoa lá, uma senhora, que o marido dela, ele lamentavelmente morreu, um piloto, há um ano atrás. O avião subiu, mesmo antes de sair do aeroporto, caiu, explodiu. E ela estava falando sobre ele, e falou para mim: pastor, meu esposo, ele era uma pessoa tão formidável, e ele amava as coisas que ele fazia. Então ele falava para os funcionários dele: olha, você está fazendo um serviço bom, mas você está fazendo sem paixão. Isso me marcou. Você está fazendo isso aqui, mas parece que não está legal. Você está fazendo sem paixão. E esse fazer sem paixão, ele dava um aperto, mas com muita ética. Então há pessoas que fazem coisas sem paixão. Sem paixão não vale a pena. Ah, pastor, mas paixão é uma coisa passageira. Sim, porque ela não vai ter paixão de ficar limpando aquele lugar todo dia. Ela não vai ter paixão. Tem coisas que se tornam um amor que é para sempre, mas alguns comportamentos e algumas tarefas e algumas coisas que você faz na vida, você precisa ter paixão. Tem gente que não tem sucesso em nada porque não tem paixão em nada. Tem gente que leva a vida como se tudo fosse uma obrigação, e aí quer que as coisas caem do céu. Fica ali: mas você tem paixão no quê? Em dormir. Mas dormir, vai ter com a formiga preguiçoso. Você pode dormir das 12:00 às 6:00, e depois vai ter paixão em tudo que você faz. Quando eu fiz a faculdade de Direito, que já tem quase uns 20 anos atrás, às vezes a gente falava para o professor Ayrton, que era um promotor de justiça: professor, mas nós não temos tempo de estudar. Ele falava assim: o que você faz da 12:00 às 6:00? Dorme. Não, mas então não dorme, dorme só 3 horas. E aí você vai ter um tempo na sua vida. Então eu quero te chamar a atenção aqui para você começar a ter paixão nas coisas que você faz. Tenha paixão em adorar a Deus. Tenha paixão pela igreja que você serve. Tenha paixão por esse ambiente aqui. Porque você quer vir aqui ouvir uma história da carochinha, receba, não é esse endereço. Porque eu não vou pregar aqui: me engana que eu gosto. E tem gente que prefere isso: me engana que eu gosto. E aí você vai chegar aonde nisso aí, irmão? Para! Vamos pegar as coisas simples, que são as coisas simples que abrem as grandes portas para a gente. E Jesus, ele toma esse comportamento e ele nos dá uma aula. Eu tenho paixão pelo templo, eu tenho zelo pela casa do Senhor,
Isso abre um parênteses para você aprender a ter zelo pela sua família, ter zelo pelo lugar que você trabalha, ter zelo por aquilo que Deus deu nas tuas mãos. Tem gente que só reclama da vida, irmão. Para de reclamar. É isso que Deus te deu, é isso que você tem que zelar. Seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai te colocar. Você recebe essa palavra? Seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Eu vou falar de novo para você aprender, porque a mensagem coach não é essa. A mensagem coach é que você já nasceu cabeça, mas a mensagem da Bíblia é: comece por cauda, que um dia o Senhor vai te colocar por cabeça. Seja fiel no pouco e no muito o Senhor te colocará. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Seja zeloso no pouco e no muito Deus vai te colocar. Tem gente aqui que está no período do pouco, mas tem gente aqui que já está chegando no período do muito. Eu já estou terminando. Mesmo que seja cansativo, mas aproveita, porque aprender dói, crescer dói, ficar na mediocridade não dói nada. É maravilhoso para quem não quer avançar. A rede, irmão, é muito melhor do que algum lugar que você vai estar se dedicando e aprendendo, mas você vai ver lá na frente o resultado. Então, zelo é paixão, zelo é dedicação. E tem coisas na vida que é repetição. É repetir, é tentar de novo, é recomeçar, é tentar mais uma vez. E tem gente aqui que já está querendo parar, e o Senhor está dizendo para você: tenta mais uma vez. Mas nesse momento traga Jesus como sócio e majoritário. Diga: Senhor, é o Senhor que vai ser cabeça nesse projeto, é o Senhor que vai ser cabeça na minha casa, é o Senhor que vai ser cabeça nas minhas decisões. Hoje eu atendi uma irmã que está congregando com a gente. Ela disse: pastor, eu vim aqui mais uma vez para tomar uma direção, porque eu já cansei de fazer as coisas do meu jeito. Eu já cansei de fazer do meu jeito, quebrar a cabeça, perder tempo, e o tempo não respeita ninguém, irmão. O tempo passa por cima de qualquer um. E eu achei bacana. Ela falou: olha, eu quero uma direção, uma orientação. E aí, conversando com ela, chegamos num acordo: olha, faça isso, tal. Não que eu tenha que dizer você que você faça da tua vida, mas dentro de uma boa conversa. Mas a pessoa falou assim: não, agora eu quero decidir a minha vida e não perder mais tempo e tomar decisões sábias. Isso é inteligente na vida. Então Jesus, ele tem dedicação por você. Jesus tem paixão por você. Quando ele faz aquilo na igreja, que ele chega e quebra, e chuta a barraca, e expulsa aquele povo, ele está dizendo assim: ó, vocês não vão enganar esse povo que está aí dentro adorando. Vocês não vão tirar o foco desse povo que está aí dentro me glorificando. Vocês não vão tirar o foco desse povo que veio aqui para me exaltar. Irmão, nessa nossa vida tem muitas coisas querendo nos tirar o foco. O inimigo é astuto. Ele quer lançar coisinhas indumentárias, tirar o seu foco, para que você não chegue no principal, que é exaltar o nome de Jesus. E nessa noite o Senhor está te dizendo: eu te amo, eu tenho paixão por você. Jesus está te dizendo: eu me dedico por você, eu dei a minha vida por você na cruz do Calvário, e eu não abro mão de você. E eu lhe trouxe aqui nessa noite para dizer a você: tire os olhos das coisas que querem te tirar o foco, tire os olhos das coisas que querem você parar, tire os olhos do pecado, tire os olhos de coisinhas do mundo, e olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, porque assim nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Deus amoroso. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Deus apaixonado por nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Deus dedicado por nós, ao ponto de dar o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário e dizer: eu te amo, eu cuido de você, eu não abro mão de você, e eu tenho zelo por você.
Você está aqui porque Ele tem zelo por você. Eu queria que você adorasse um pouco esse Deus. Eu queria que você glorificasse. Eu queria que você dissesse para alguém assim: olha, o Deus que você serve tem zelo por você. Diga isso. O Deus que você serve tem zelo por você. Diga assim: Ele não abre mão de você. Diga assim: se entregue logo para Ele de vez. Se entregue logo. Pare de ficar esperando, pare de ficar perdendo tempo, entre de cabeça nesse negócio, viva os sonhos que Deus tem para você. Não se sinta só, porque você não está só. Eu vou dizer mais uma vez: não se sinta só, porque você não está só. Se você quiser se sentir só, é decisão tua, mas Ele está dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que você precisa aprender? E pedir para o Espírito Santo é ver Deus em todas as circunstâncias. Ele está em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que parecem ser extremamente desfavoráveis. Eu estava pensando esses dias isso. Por muitos anos eu pedi para Deus, eu falei: Deus, me faça ver o Senhor em lugares que ninguém mais vê, em lugares que as pessoas só veem caos, em lugares que as pessoas só veem tristeza, em lugares que as pessoas só veem tragédia, em lugares que nós vemos angústias. Mas se você olhar com os olhos da fé e pedir discernimento ao Espírito Santo, você vai ver a presença de Deus ali. Você vai ver a presença de Deus no abraço de um amigo. Por exemplo, você vai ver a presença de Deus nessa fase da tua vida, através dessa palavra que Ele está falando para você, dizendo assim: eu zelo por você. Só que por zelar eu tomo atitudes que às vezes você não me entende. Por zelar eu digo não. Por zelar eu digo não pode. Por zelar eu vou te apertar. Por zelar, se for preciso, eu chuto o pau da barraca. Por zelar, se for preciso, eu pego do chicote. E alguém fala: mas esse Deus que entrou aqui parece mais um diabo. Não, não, é Deus. Fica chocado não, eu quero ir embora, eu quero te chocar com essa palavra. Esse Deus tem comportamento parecido com o inimigo? Não, mas é porque Ele zela. E quem zela às vezes não é compreendido, porque nós somos uma geração que só quer ouvir sim, uma geração que quer tapinha nas costas, uma geração que quer pastor 24 horas alisando o teu ego. Mas esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é aquele que vai dizer: não pode, não deve, chega, se converta, mude de caminho, mude de direção, porque eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma grande obra na tua vida, e acima de tudo eu tenho o céu preparado para você. Acima de tudo eu tenho o céu preparado para você, porque se você não quiser ir para lá, é o inferno que está reservado para você. Escolha. Escolha. Ainda dá tempo de escolher. E ele ainda diz assim: o zelo da tua casa me devorará. Essa palavra devorará é me consumir. A palavra consumir nesse versículo indica o zelo de Jesus, que Jesus era tão intenso que o levava a agir com fervor e até mesmo com tristeza. Ele não fez aquilo com alegria, ele fez com tristeza. Quando Jesus jogou areia no seu doce, que aquilo ia te matar, ele não fez com alegria, mas ele fez o que era necessário. E às vezes ele agia até com indignação, ao perceber, ao presenciar a desonra da casa de Deus. Quando alguma coisa vier para te desonrar, e você não percebe, ele vai agir. Eu vou falar de novo. Quando alguma coisa vier para te desonrar,
Ele vai agir. Você pode dizer assim: Senhor, haja que eu quero isso. Você pode dizer isso? Sabe o que é isso? É seja feita a tua vontade. Diga assim: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Essa é uma oração de gente crente, gente sábia, porque a gente quer a nossa vontade, a gente quer aquilo que nos dá prazer, aquilo que afaga o nosso ego. Para com isso. Geralmente o caminho para essas coisas é morte. E ele chega e ele fala: eu vou acabar com essa festa terrível aqui, mas eu não vou fazer isso com alegria, eu vou fazer isso com tristeza, porque eu não queria isso nos arredores do templo. Eu queria que honrassem esse lugar. O maior desejo de Deus para a tua vida não é que você seja abençoado, é que você seja honrado. Você sabe o que o inimigo quer tirar de você? A honra. Eu lembro de um vice-presidente da República, às vezes o nome dele vem, às vezes José Alencar. Ele foi vice-presidente da República, acho que no primeiro mandato do Lula. Ele era um empresário muito rico, muito honrado. E ele morreu num câncer, um câncer que o consumiu. Ele não estava tão idoso, muita saúde ele tinha. E eu lembro que um repórter chegou nele e falou assim: o que é pior que essa doença que o senhor está passando e o senhor está morrendo? Com tanta coisa que o senhor poderia contribuir com o Brasil, com seus funcionários, uma série de coisas. Qual é a sua declaração? Ele diz assim: olha, pior do que essa doença é a desonra. Pior do que essa doença é a desonra. E o inimigo, ele quer fazer uma situação para desonrar você. Ele queria desonrar a casa de Deus. Ele queria desonrar o templo do Senhor. E o Senhor se posicionou porque Ele não aceitou. A tua família está guardada. Tem gente que nem piscou, mas eu vou falar de novo. A tua família. Você só vai saber o valor da honra se um dia você se der de frente com a desonra. Você só vai saber o peso da honra se você um dia enfrentar a desonra. A desonra é horrível. Eu já convivi e já vi pessoas desonradas, pessoas acabadas, pessoas frustradas. O inimigo quer nos desonrar, gente. E a vida é muito longa. E a gente tem que... E quanto mais Deus investe em nós, mais Ele vai investir o inimigo todas as armas, porque Ele sabe o potencial que Deus tem dado para cada pessoa. Não julgue ninguém. Você não sabe o nível de investimento que Deus fez naquela pessoa. A gente tem facilidade de julgar as pessoas. Você só não sabe o nível de investimento que Deus fez naquela pessoa. E por ter feito um nível de investimento tão alto, o bombardeio do inferno, as armas malignas viram contra ela muito maior do que viram contra você. É muito fácil fazer um julgamento quando você não sabe quem é que você está julgando. Mas por que o senhor está pregando essa palavra hoje, pastor? Porque essa palavra é uma palavra de vida cristã, e essa palavra é uma palavra de blindagem ao teu respeito contra as armas do inimigo. Por quê, pastor? Mas aqui está falando da igreja. Mas a igreja, a casa do Senhor, nesse momento que nós vivemos no Novo Testamento, ela pode ser tanto a igreja aqui, esse templo, como o corpo de Cristo, mas ela pode ser também como eu e você, como templo do Espírito Santo. Você é um templo. Diga para alguém aí: você é um templo. Fala mesmo, você é um templo. Agora, vou do Espírito Santo ou para a adoração do inimigo. Você que escolhe. Agora, a casa vazia, vem um monte de demônio. Então é melhor ser habitada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém, minha gente? Então nós somos o templo do Espírito Santo. De novo, nós somos o templo do Espírito Santo.
Diga assim para esse irmão: você é o templo do Espírito Santo. E se você é o templo do Espírito Santo, Deus vai zelar por você. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, já encerrando? Deus vai zelar por você. Você não é uma casa sem dono, você não é uma casa abandonada, você não é uma casa lascada, quebrada. Nós somos templo do Espírito. Aleluias. Vou dizer de novo até você vibrar com isso. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, dá glória a Jesus. O diabo te humilha, o diabo diz assim: você é fraco, você é um pecador, você é um miserável, você é isso, você é aquilo. Mas o Senhor te traz aqui hoje para dizer: você é templo do Espírito Santo, e eu zelo por você, porque eu te amo, eu sou apaixonado por você, eu amo você, ainda que eu tenha que me consumir, mas eu luto por você, eu luto por você. E o apóstolo Pedro escreveu: nós não fomos comprados com preço de ouro ou prata, mas nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, com sangue precioso, sangue inocente, sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para te curar nesta noite. Aplauda Jesus e dê glória para Ele. Aplauda Ele. Cuide de você, cuide do seu corpo, cuide do teu corpo, cuide da tua integridade, cuide do teu caráter. Cuidado com as suas companhias, cuidado onde pisa seus pés, cuidado com o que você faz de você. Você é um templo, você é templo do Espírito Santo. Muitas coisas dessa vida não é para você. Não queira relativizar o pecado. Pecado é pecado. Pode mudar as coisas. Podemos viver o mundo da modernidade, da pós-modernidade, da modernidade. Pode mudar os vários costumes, pode mudar, aparecer tantas igrejas que aparecem por aí, mas não negocie a palavra. Olha para mim como teu pastor, eu zelo também pela sua alma. Não dá para relativizar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A verdade absoluta não sou eu. A verdade absoluta não é você. A verdade absoluta é Jesus. E aonde nós encontramos Jesus? Aonde nós encontramos Deus? Na palavra. Se for para te enganar, a gente pode até relativizar. Se for só para te ter, for para ter a sua mente, for para ter o teu dinheiro, for para ter a tua presença, estão relativizando tudo. Mas não dá para negociar. Ei, psiu, não dá para negociar. Naquele grande dia do Senhor, em que todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão
que Ele é o Senhor. Nós vamos ter que estar enquadrado na verdade. Fique em pé em nome de Jesus. Queria que você levasse tanto a sério. Ô gente, sabe o que vai julgar nós no último dia? Vai ser essa palavra. Ela aqui, ó, olha para cá. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu gostaria que fosse, é isso aqui, ó. Se você estiver numa igreja muito distante da palavra, fuja de lá, que é tudo menos igreja. Pode ser casa de refúgio, mas não é igreja. Pode ser uma igreja inclusiva, vai ter palavra de igreja, mas não é igreja. Aqui nós somos inclusivos também, aqui, ó. A gente não inclui aquilo que acham que é verdade, a gente vem aqui e vive a verdade. Nós estamos todos incluídos aqui. Você está incluído na onde? Na verdade.